Fala galera do canal, sejam bem-vindos de volta, canalzão do Rod. Vídeozão de hoje vou comentar o que eu entendi sobre a Computex 2022 do lado da AMD, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar principalmente dos Ryzen 7000 Series, até mesmo porque a Computex, as informações que a AMD passou são muitas coisas. Também tem muita coisa relacionada às APUs, relacionada aos notebooks, né, que vão utilizar essas APUs. E o principal, ao meu ponto de vista e ao foco do meu público, das minhas coisas, é os Ryzen 7000 Series, beleza? Então, eu assisti a Computex, tem uma colinhazinha ali que eu vou falar o que eu entendi de alguns tópicos e espero que vocês gostem do conteúdo para quem assistiu, para quem já assistiu outros canais. Então é isso, beleza? Fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então, galerinha, depois de mais de 5 anos utilizando o socket AM4, para quem chegou no mundo da informática, para quem era dos consoles, né, e agora está fazendo a montagem de PC, eu vejo muita gente fazendo isso, já chegou conhecendo os Ryzen, né, são processadores que utilizam o socket AM4 desde do seu lançamento, que foi em 2016, 2017. Então vamos dizer que nós temos aí 5 para 6 anos de uso desse socket, beleza? Esse ano de 2022 a AMD está resolvendo lançar o socket AM5, beleza? Na qual ela vai mudar o estilo dos processadores. Fisicamente, os processadores atuais AM4, eles são processadores em que os pinos são colados no processador e a placa-mãe é a parte fêmea, né? Então você encaixa o processador com os pinos na placa-mãe e tem uma pequena trava, né? Já o formato que ela vai ser o formato igual aos processadores da Intel. Os pinos são na placa-mãe, beleza? Então os contatos de pino são na placa-mãe. O processador ele é liso, só tem os contatos. Então a trava que vai fazer a segurança, no caso, vai fazer a pressão em cima do processador na placa-mãe, ela vai mudar. Existe a vantagem e existe a desvantagem. Vamos lá. Minha opinião. Hoje muitas pessoas, às vezes, quando vão tirar os seus processadores AMD, o cooler, né, a maioria dos coolers da AMD, por a superfície do processador ser muito grande e muito lisa, muito, né, assim, como é que eu posso dizer, muito assim, muito lisa mesmo na horizontal, a pasta térmica cola nos processadores. Nos processadores faz o cooler colar nas pastas térmicas. Então, quando você tira o cooler, às vezes o processador ele arranca do socket. Ele não arranca o socket, mas ele sai do socket forçadamente. Muitas vezes isso danifica o processador, às vezes entorta pino, às vezes quebra os contatozinhos dentro da placa-mãe, causando um prejuízo para o usuário, beleza? E aí, com essa mudança para o socket AM5, ele vai vir nesse outro estilo que a gente chama de LGA 1718, beleza? Esse vai ser, por exemplo, a Intel hoje utiliza o socket 1700, né? A AMD vai ser 1718, né? Vai ter 18 pinos a mais, tá certo? E aí a trava de segurança ela vai segurar o processador de uma forma que isso de você puxar um cooler, ele não tem mais como vir colado, tá certo? A única forma de o processador vir colado no cooler é se você destruir a sua placa-mãe, porque vai vir tudo, porque a trava ela é de metal e agarra o processador na placa-mãe, tá certo? Uma outra vantagem que tem desse novo AM5, vantagem assim, né? Diferente da Intel,
a AMD ela vai manter todos os sistemas de refrigeração que existem hoje no mercado, os coolers, air coolers e o water coolers que tem suporte ao AM4 ainda vão continuar com o suporte ao AM5, ou seja, vai entrar o AM5 no mercado. Se você trocar de plataforma, a sua solução térmica de refrigeração ainda vai ser utilizada, vai poder ser utilizada no AM4, no AM5 sem problema algum, beleza? Uma outra informação, por que a AMD está upando para o AM5? São dois motivos principais, motivos entre aspas, né? Um deles é os processadores, eles vão poder chegar a um TDP mais alto. Hoje em dia, o processador mais forte que a AMD tem no socket AM4 é o 5950X, um processador que tem 105 watts de TDP, tá certo? No AM5, esse socket vai dar suporte até 170 watts de TDP, ou seja, ninguém tem certeza ainda da quantidade de núcleos e threads que vai vir o processador mais forte na linha AM5. Ninguém sabe se vai ser 2448, se vai continuar no 1632, mas o interessante é que o AM5 vai ter suporte até 170 watts de TDP, ou seja, a AMD pode colocar mais núcleos, a AMD pode colocar, ou seja, ela tem uma vasta, né, ela tem uma margem maior para trabalho em cima da quantidade de núcleos, clock e características do processador, beleza? Os Ryzen 7, né, 7000 séries, que são os AM5, né, a gente, como eu acabei de falar, a gente não tem certeza dos núcleos, mas uma coisa foi demonstrada na Computex: esses processadores vão alcançar boosts acima de 5 GHz. Nós sabemos que os boosts são em apenas um core. Um core, às vezes 2 cores conseguem chegar no boost, né? Não é o melhor core, alguns cores que vão chegar nesse boost, beleza, pessoal? Então, muita gente pensa assim, poxa, mas é só um core. E então, é uma frequência muito alta, de acordo com o que a Lisa Su mostrou na Computex, uma demonstração de um Ryzen 7000 Series. Estou falando Ryzen 7000 Series porque ela não diz e não tem como a gente saber qual era o modelo. Lógico, era um modelo de engenharia lá, sei lá, mas ele atingia frequências de até 5.500 MHz. Isso foi o que? Em um core? Foi em 2 cores? Ninguém sabe ainda, mas que hoje é real a AMD atingir esse boost nos Ryzen novos. Sim, é uma coisa que eles já estão falando para todo mundo, é o que está na internet, são os rumores, e é uma coisa que eu, Rodzão aqui particularmente, esperaria, né, gostaria muito que acontecesse, fosse que a gente quebrasse normalmente a barreira dos 5 GHz nos processadores da AMD. Isso já acontece com os processadores da Intel já tem um bom tempo. A Intel já quebrou a barreira dos 5 GHz facilmente com boost, ou até mesmo com overclock você consegue quebrar essa barreira dos 5 GHz, né? Logicamente com a quantidade menor de clocks que os processadores da Intel têm em relação aos processadores da AMD, beleza? A tecnologia da AMD também avançou de 7 nanômetros, né? O roadmap da AMD saiu agora de 7 nanômetros, né? Que são os 5000 séries, os 5000 séries, os 3000 séries são 7 nanômetros, e agora foi para 5 nanômetros, beleza? A nova tecnologia, isso quer dizer o quê? Que ela vai conseguir gerenciar, na verdade, os nanômetros, né? É mais denso o processador. Mais uma vez, a gente não sabe a quantidade de núcleos que vai ter cada processador, né? Mas ela vai, por ser 5 nanômetros, ela tem uma densidade maior, ela pode gerenciar uma quantidade de núcleos melhor dentro de cada chiplet, né? Por assim dizer.
Então, falando dos Ryzen 5 7000 séries, a gente tem a questão do formato do processador que eu falei na questão do socket, né? Então, o socket vai mudar, o formato do processador vai mudar. Tem as vantagens dessa vantagem que eu falei de você não arrancar o processador. Tem a vantagem da AMD manter os mesmos sistemas de refrigeração, mas tem a desvantagem das placas-mãe ficarem mais vulneráveis, porque os pinos vão estar nela e a placa-mãe em si é um produto que você manuseia bastante. Então você vai colocar a memória, você vai encaixar a placa de vídeo, você vai fazer muitas coisas, né? E você pode acabar, sei lá, por um desleixo seu danificando os pinos. E aí você vou falar agora de uma parte ruim. Quando às vezes você amassa um pino do processador AM4, de um processador AMD, não vou falar M4, né, de um processador AMD, você até que consegue desamassar o pino e fica de boa. Lógico, se você não quebrar o pino, né? Mas se você amassa um pino da placa-mãe, inicialmente ele já é mais frágil do que o pino do processador. Então, se você amassa o pino da placa-mãe, você tem que ter a sorte de você literalmente só amassar, é muito pouco, e aí você consegue resolver, você consegue colocar para o canto. Não é todo mundo que consegue fazer isso, e infelizmente quando isso acontece, o pino quebra, e aí você meio que mata a placa-mãe, porque nem todo mundo tem a sorte de o pino ser quebrado, ser um pino, né? Um pino de terra, ground, ou seja, não vai alterar nada. Geralmente, infelizmente, a pessoa acaba matando a placa-mãe, beleza? Diante de toda essa informação, nós temos aí o processador, nós temos o socket novo AM5 e agora a AMD está introduzindo o suporte, full suporte às memórias DDR5, né? E ao PCI Express 5.0, beleza? Com relação às memórias DDR5, eu não preciso falar muito, são memórias que chegaram no mercado agora recentemente, são memórias que têm um valor muito alto comparadas ao DDR4. Não vou saber dizer para vocês qual é o valor das memórias daqui a 3, 4, 5 meses, ou seja, no lançamento da AMD. Na hora que entrar no mercado os AM5, pode ser que as memórias DDR5 fiquem mais baratas, mas pode ser também que ocorra o efeito contrário. Por estar sendo lançado os sockets AM5 full suporte ao DDR5, pode ser que as memórias fiquem mais caras, né? Infelizmente é assim o mercado. Nós, né, simples usuários, não temos como fazer muita coisa, né, relacionado a isso, beleza? Com relação ao PCI Express 5.0, infelizmente não temos placas de vídeo, né? Assim, o 5.0 falando na questão gráfica, o slot PCI Express 5.0, nós não temos nada que utilize ele assim para usuário comum no momento. O mais fácil e o mais significativo que nós vamos ter vai ser relacionado a armazenamento, né? As empresas já estão aí desenvolvendo, né, M2, né, memórias NVMe, né, memórias de armazenamento com suporte ao DDR5. Velocidades, não faço a menor ideia ainda, né? Não sei nem se existe publicação sobre esses novos, né, dispositivos de armazenamento. A própria Nvidia, né, fazendo aqui um parágrafo, a própria Nvidia já falou que no lançamento das RTX 4000 séries não vai ter nada com o PCI Express 5.0, ou seja, até mesmo o próximo lançamento das Nvidias ainda vai continuar no PCI Express 4.0. Não sei nada, né? A verdade, ninguém deve saber nada relacionado aos lançamentos da AMD futuro, porque os últimos lançamentos de placas de vídeo são 4.0. Eu não acho que ela vá introduzir o PCI Express 5.0 em placas de vídeo no próximo lançamento. Beleza? Falando aqui também agora, vamos parar de falar um pouquinho do AM5, dos Ryzen, vamos falar agora das placas-mãe.
foi anunciado que nós teríamos inicialmente 3 tipos de placas-mães. Uma delas é uma novidade, assim, um negócio, né, novo, beleza? Inicialmente vamos começar com a B650, que é teoricamente a placa-mãe padrão, a placa-mãe assim mid padrão para todo mundo, né? O usuário vai ter suporte ao PCI Express, né, 5.0 nessa placa, vai ter, logicamente, é óbvio, a plataforma é memória DDR5, então você vai ter suporte à memória DDR5 e vai ter aquelas características básicas de uma placa-mãe para ter suporte aos processadores Ryzen, né? O básico para você ter toda a plataforma funcionando. Vamos ter as placas-mãe X670. Essas placas elas já são desenvolvidas para pessoas que querem extrair o máximo de seus processadores, até mesmo ir um pouco além, que a gente chama de overclock, né? Então as pessoas vão estar possibilitadas a fazer um overclock nos seus processadores, um overclock mais, né, melhor nas suas memórias, ou seja, você vai ter um gerenciamento melhor do seu hardware. A placa-mãe vai te fornecer fisicamente componentes que vão permitir com que você faça isso, ou seja, o sistema de resfriamento da placa-mãe vai ser melhor do que nas B650, vão ter mais fases, assim como vai ter um ajuste melhor. As BIOS devem ser um pouco modificada, né, para você ter um ajuste mais completo do seu hardware, ou seja, eu quero dar um boost aí, fazer um overclock e tal. As X670 são essas placas-mãe. E nós temos a novidade que é as X670E. São as X670 Extreme. Essas placas-mães elas são destinadas a, como o próprio nome está falando, são destinadas a usuários entusiastas, a overclockers. Ou seja, elas vão ter os mais robustos VRMs possíveis. O que é ROD VRM? VRM é o sistema de alimentação do processador que tem na placa-mãe. Eu estou sem nenhuma placa-mãe fácil aqui para mostrar para vocês. Mas a dissipação do VRM das placas-mães vai ser muito melhor. A BIOS com certeza deve ser modificada. Essas placas-mães com certeza devem ter mais conectores de fãs. Deve ter talvez mais PCI Express. Vai ter full suporte ao PCI Express 5.0 nos M2, no PCI Express que eu digo, na placa de vídeo também. Então a placa-mãe X670 Extreme com certeza vão ser produtos caríssimos, né? Já existe no mercado os anúncios, a Asus já soltou foto, a MSI já soltou foto das placas-mãe X670 Extreme. Elas são placas para o usuário final que quer apenas jogar? Não, infelizmente não é esse o foco das X670E. Beleza, galera? Então falamos aí do socket, falamos dos próprios Ryzen, falamos do suporte ao DDR5, falamos do suporte, né, ao PCI Express, falamos aí das modificações físicas, o que é que vai ser bom, o que é que vai ser ruim, falamos das placas-mãe, tá certo? Isso foi a Computex? Não, como eu falei no início do vídeo, a Computex da AMD foi bem vasta. Eles estão investindo muita coisa em relação às APUs, aos notebooks, ao consumo de energia das APUs, o consumo por watt, né? Consumo por watt não, performance por watt, ou seja, eles estão desenvolvendo aí notebooks finíssimos, mas que ainda assim entregam uma performance excelente em games, tá certo? Lógico, a minha opinião vai ser muito difícil uma APU dessa conseguir atingir o desempenho de uma placa de vídeo até mesmo mediana. Sim, uma APU consegue chegar no desempenho de uma placa de vídeo bem de entrada. Lógico, estamos falando apenas de um processador com
um gráfico integrado dentro, né? Um APU para chegar no desempenho de uma placa de vídeo mediana ou high-end é muito difícil, tá certo? Até mesmo porque as placas de vídeo elas se atualizam também, né? Ou seja, vão ficando mais forte. Beleza, galera? Então, a opinião do Rod sobre tudo isso é: sim, já estava na hora da AMD lançar um novo socket, né? A Intel, a concorrência, sei lá, a cada 2 gerações vem lançando novos sockets. A pessoa que vai acompanhando o roadmap deles vai tendo que ficar trocando sockets e tal, bababá, aquele negócio todo. Então a AMD já passou todo esse tempo com o socket AM4. O socket AM4 não está morto, os processadores são excelentes, ainda vão durar muito tempo no mercado. O DDR4 começou há pouco tempo, teoricamente. O DDR4 não está morto, então você, poxa, AMD, ai, eu não vou montar uma... Irmão, DDR4, AM4, quando a AMD lançar os processadores AM5, os 7000 séries, você que tem aí uma primeira geração, segunda geração, você compra, mete aí, compra logo se você estiver pensando em fazer um upgrade, você compra um 5000 séries, você vai estar muito bem servido. Você 5600X é um processador fenomenal. Os últimos lançamentos, o 5800X 3D ou então o 5700X, são processadores sensacionais. Ou seja, não se lamente, não comece a achar ruim. Poxa, não devia ter trocado o socket. Sim, galera, tá na hora. A AMD ela tem que ir acompanhando o mercado, as inovações. É o DDR5, é o PCI Express 5, é isso, é a realidade. Mas não achem que o que existe hoje no mercado está morto. Não está morto, está perfeito. Tem muita vida ainda para frente, tem muitas, enfim, não tem nem o que falar. O AM4 vive, o socket AM5 ainda é novo, tá chegando agora no fim do ano, tem muito que amadurecer, assim como as memórias DDR5. Beleza? Então esse é o meu relato, essa é a minha opinião. Se eu tiver falado alguma coisa meio que equivocada ou que você não concorde, essa vai ser a sua opinião. Beleza? Tamo junto, quem gostou dá aquele like, subscribe, ativa o sininho que aí você não perde nenhum conteúdo que eu tô postando aqui no canal.